Defeitos psicológicos, egos ou eus, zumbis filosóficos, cadaveria psíquica, agregados psicológicos, entrelaçados. Primeiro, eu vou deixar aqui uma advertência que o projetista se sacrifica pela humanidade para ajudá-la, mas nem sempre pode vir com boas notícias. Veja que na vida cotidiana você não vê só rosas, também há muito espinho. Isso é declarado, basta você ligar a TV, o rádio, ou consultar os seus dispositivos midiáticos. Devemos sim falar dessas coisas. Por quê? Porque o dia que nos fragarmos que temos defeitos, aí poderemos caminhar em talvez encontrar as nossas qualidades. Não há como saber o procedimento certo a se tratar de algo que não se sabe por que não se vê. Ok? Então não se sintam agredidos ao que vocês vão ouvir aqui. Veja que o próprio corpo, se você manter a sua higiene, cuidar dele, ele ainda assim pode ser contagiado. Limpeza externa não significa saúde interna. E vocês sabem muito bem disso. Estamos sempre contaminados por vidas biológicas que não faz parte da nossa biografia. Por onde passamos, nos contagiamos. Mas não é essa questão de eu não vou aceitar uma roupa de alguém, não vou acertar um móvel de alguém, né? Porque a energia que tem no outro, muitas vezes deletéria, ela é afim com a sua energia. Ok? Então não se preocupe com o outro, se preocupe consigo. Porque se veio para você, é porque em algum nível ou grau isso pertence a você. E você merece ter aquilo que você busca. Se está ali, é porque você, de certa forma, mesmo que indireta, colocou ali. Temos o conceito, que eu já falei, inclusive pelo reiki xamânico onírico, de encontrar seu animal de poder. Por quê? Para positivar essa realidade não vista, monstruosa e anômala da psique humana. Isso que a gente chama, que eu coloquei aqui no título principal, contraria todo o animal de poder em seu aspecto positivo. Perdemos a força e somos dominados à força pelo nosso próprio zoológico interno. Por que tudo isso está relacionado a um arquétipo animal? Porque o animal é um trânsito entre os outros reinos antes dele e o humano. Ele ainda está muito presente no humano. Só que ele deveria ter evoluído no humano. Só que o humano o ultraja em si. Como ele faz na natureza. O ceifando, levando para os matadouros, né, o descartando, o abandonando, o maltratando, usando de sua pele. Isso também acontece no nível psíquico. Usamos mal o animal, no hominal. E nisso fazemos ou involuir, se atrasar mais, e não chegar jamais ao nosso nível de inteligência, ou fazemos o animal dominar o reino superior a ele.
que é o homem. O animal e o homem, todos os reinos existem em todos os níveis. Vai se ver a correspondência em qualquer lugar do universo. Estou falando do lugar, não de locação, ou localização ou locatória, e sim frequencialização. Níveis de consciência. Muitas vezes é níveis de inconsciência, cada vez mais para trás. E isso também deturpa os planos, porque quanto mais para cima em frequência, mais avançado deveria ser. Nós estamos levando o atraso para frente, sendo que o atraso, até pela gramática, significa para trás. Aí queremos culpar o animal pelo atraso. Né? Tem escolita aí que fala que a lua, né, coloca a lua num banco dos réus, criminaliza a lua, os lemurianos, e um monte de coisita desnecessária que vai criando uns medos que não são os medos necessários, que é um medo instintivo evolucionário, que era isso aqui que deveria estar em pauta, que todo mundo foge. Sabe por quê? Abominamos tudo que tem sabor de espiritual, fugindo disso, porque significa a morte de tudo isso que está sendo falado aqui. A morte do ego plural, que é resistente e ativista. Perdão. Então essas coisas têm que ser mostradas. Falar a verdade sempre dói. Se não dói, não é verdade. Porque atrás de toda rosa está o espinho. Sempre antes da bonança tem a tempestade, gente. Você não pode estacionar as coisas ao seu bel prazer porque você assim o quer. Então vamos seguir aqui, porque é muito assunto para falar, eu acredito que vai ficar significativamente longo esse vídeo, que é o seguinte: vamos falar também como subtítulo do conceito real de inferno. Sabem, o problema de todos os problemas e causa de todos os males é o potencial dramático que tendemos a encenar sobre os mesmos problemas, cujo somos meros dublês. Por mais que escrevemos a peça, o diretor e o ator principal ou coadjuvante são outros e não nós. Eles que nos roubam a cena. A cena é a nossa consciência. Então, o que eu posso falar sobre isso, francamente? Porque a coisa, ela é muito séria, gente. Ela não é produto de uma imaginação. Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, por mais que eles tenham noção, na própria psicanálise de Jung, de Freud, da teórica da fera interior, eles jamais encaminharam os seres que os buscam a ir atrás, a expedicionar essa selva interna. Porque se você se confronta com isso, você cria outro problema, que é o seguinte: é não depender mais dessas bengalas. Se você não entrar em confronto com isso, deixar a fera te dominar, você mantém a engrenagem social. A melhor forma de você esconder um segredo é deixar tudo à mostra. E você não tem mais nada a questionar. Não, eles falaram da fera interna. Tudo bem. O que eu faço agora? Vou até eles
e compro a ração diária dessa mesma fera. É só isso que acontece. É a realidade dos fármacos, dos tarja preta, das opiniões sem fundamento nos consultórios, dos hipnotismos, lavagens cerebrais nos divãs, gente que te destina, que te oraculiza, e está tudo resolvido. Por uma bagatela de certo valor, você compra um serviço que você não precisa fazer, né? Então fica tudo muito prático. Estamos vivendo uma sociedade fluídica, ou melhor, fluida, porque tudo cola na mente, né? Qualquer moda nova nos preenche. Esse vazio existencial que não é o vazio iluminador, é um vazio cheio. Então não há espaço para nada novo. Tipo, essas coisas aqui incomodarão, serão indigestas. E como já estamos, né, passando por uma crítica, se não crônica, diarreia mental diária, então não queremos passar ainda mais mal, né? Realmente isso aqui nos perturba. Mas tem que se falar, que se eu não falar, alguém vai falar. A gnose, ela é muito enfática nisso, Rosa Cruz, também a maçonaria. Tem algumas aí que pegam leve com a humanidade e ficam aí mentindo de que tudo é bom. Tudo é bonito. E tudo é bem. Então, quer dizer, contrariam a segunda lei hermética, que tudo é polar. Apesar de tudo ser mental, tudo é polar. Não reparem que as minhas tosses são de praxe, né? Eu estou movimentando, eu estou verbalizando, materializando a ideia. Então o corpo vai resistir. O corpo é um dos maiores serviçais disso tudo aqui que eu estou falando, né? Não estou criminalizando, ultrajando a realidade da existência física, mas ela é o receptáculo de tudo isso aqui. Tanto é que somatiza. Adoecemos devido a isso aqui. Vou lhes afirmar que 90% de nossas doenças, do agravo à saúde física, não vem do físico. E vocês sabem já disso. O povo já está bem ciente. Então vamos seguir aqui direto, tá? Sem rodeios mais. Então é o seguinte, se eu não estou doente, e eu crio a ideia de que eu preciso de auxílio médico, eu preciso me curar sem ter nenhum quadro patológico, eu estou tirando o lugar dos outros. Ok? Então eu devo saber se realmente estou doente. Se estou doente, eu devo sim procurar recurso. Só que qual é a causa da minha doença? Eu só posso aqui ver efeito. E a causa é o meu próprio defeito, aquilo que ainda não está feito. Tudo é saúde. Um corte na saúde é como o templo. São quebrados dentro de uma coisa já perfeita. E quem cria isso? Nós mesmos. Quem fala aí de livre-arbítrio, o livre-arbítrio é só isso. É o poder de agência que temos de estragar e não de consertar. Ninguém torna o mundo melhor. O humano veio para tornar o mundo pior, para haver o conceito de polaridade, dualidade, para se consolidar isso, para haver experiência. Porque, pendendo para um lado ou outro, se fosse tudo fixo e nada está parado no universo, não haveria experiência. Aí não há movimento.
Porque é preciso haver dia para existir a noite. Há preciso haver homem para buscar a mulher e vice-versa. Mal para se procurar o bem. Frio para se procurar o acalento do calor. E calor para se procurar a refrescância. É preciso matéria para se procurar o espírito, porque senão o próprio espírito não se reconheceria. E vice-versa. Então, sem milongas, vamos para o que importa. Então, já cientes do que acontece, vamos pensar. Existe um ritual social que garante tudo isso aqui ser realidade para, inclusive, ser analisado. O que estamos fazendo aqui. Esse ritual é a política, a religião, especialmente a fundamentalista, e a ciência. E temos dois agregados novos, modernos, que na verdade são retrocessos à primitividade. Eu vou explicar como isso faz parte do esquema, porque sempre temos um pico. É como no sono, que eu expliquei para vocês, até o sonho preto, a gente desce de novo. Qual é a realidade mais densa que retornamos? É o corpo físico. Nas eras é a mesma coisa. Kali Yuga, depois, né, o máximo, vamos dizer, Kali Yuga está ligado a Prithvi, pedra, Pitri, né, a máxima de densidade. Depois Satya Yuga, que é a era de ouro, né? Que significa, pela listagem dos elementos e dos tattvas, é passar de terra direto, um salto quântico, para, de novo, a caixa, que foi lá no princípio da terra espiritual, vamos dizer. Não edênica ainda, espiritual. Ela não tinha nem forma. Então, viemos ao máximo de densidade, Kali Yuga. Agora, a próxima etapa é Sattva Yuga. Então, o que acontece? Vem dois agregados na sociedade, que é o modismo midiático, que daí faz a lavagem cerebral completa, sabe? Ajax, limpeza profunda, para encher de tudo que não é normal, por isso que é agregado. Ele não está, ele não faz parte da natureza do indivíduo ou da sociedade. Então vem para desconstruir mesmo, é para acabar, é assim, é para extrapolar. Para daí, muito cheio, explodimos. Lembra que eu falei? A clarividência, ela vem ou de fora, com a pressão externa, e se abre um centro no meio da sua cabeça, ou ela explode de dentro para fora, das pressões, das impressões que você tem, né, acumulativas daquilo que não o pertence. E nisso acaba acontecendo uma ruptura, né, muitas vezes involuntária, nada intencional, que lhe conecta além das coisas que estão sendo expostas, né, para você observar de fora. É o que estamos fazendo aqui. Nós estamos observando o homem, partes do homem. É um encontro com a sombra, não com essa parte visível. Você está vendo um corpo, né, ele está sendo banhado por fóton, então você reconhece seu rosto, o rosto dos outros. Não, é a parte sombra disso, a contraparte. Então isso é necessário. Mas como assim você está falando que o mal é necessário? É um mal necessário. O planeta ter sido salavancado 23 graus e meio para a direita nos proporciona, ter 4 estações. E o homem com isso desenvolveu, evoluindo junto com o globo, os ciclos circadianos, que agora ele poder ter corpo físico e evidenciar o espiritual que ele foge, né, com a realidade de vigília e sono. É as estações em nós. Então está tudo interligado. E os reinos também. Então temos em nós muita coisa dos reinos que agora cristaliza na alma coisas do comportamento físico que não deveria estar lá, invadindo,
né, fronteiras que não deveriam ser. Como você não pode colocar seu corpo físico agora numa realidade sutil que você o mata. Se você trazer o mundo espiritual para o mundo físico agora, você o encarcera. Ele já está encarcerado na ideia, mas não está preso a ela. Por exemplo, a alma está dentro do corpo. Por que ela não fica por aí? Porque é algo que a atrai. Mas ela é livre. Ela não está presa ao corpo. Tanto que todas as noites provamos isso. E é todas as noites que a gente evidencia isso aqui que eu estou falando. Veja, eu vou descrever algumas, via de regra. Sim. Como existe um mundo de todos em que todo mundo tem asa, no mundo de todos de baixo, a realidade inferior ou infernal, onde transita o ser humano, os subplanos inferiores de tudo, inclusive aqui no plano físico nós estamos vivendo em cidades aéreas, em astronaves, cidades espirituais lá nas nuvens. Não, nós estamos vivendo na parte mais densa, que é onde a gravidade há de encontro com nossos pés. É aqui que tudo acontece, de bom e de ruim. Então vamos falar disso. Na alma, na parte inferior, algumas escolas falam de lunar, eu não gosto desse termo, mas na parte mais correspondente ao plano físico da alma, vemos criações, cristalizações de nossas atitudes, que é o que podemos resgatar depois do término, né, do combustível desse corpo, o combustível vital, que nós vamos chamar de fenômeno da morte, que não existe. Né? É um processo transformativo, ou travestiço. Né? Travestiço porque a gente só muda de lugar, muda de roupagem. Então, o que nós vamos ver nesses planos? Referente a doenças psíquicas que não são vistas aqui, só são alopatizadas, tá? Medicadas e nunca jamais resolvidas. Porque tem que ser no cerne da questão. Como dizia uma conhecida minha, mosca não apenas se mata, a gente se queima. Por quê? Porque ainda na mosca está as bactérias, o contágio, as contaminações por onde ela passa. Ainda está ali o problema da mosca. Né? E os fogos internos a gente vai falar nessa enumeração que nós vamos fazer aqui. Nessa listagem, vamos colocar a pederastia. Não vou explicar aqui o que é, pesquise aí no Google, mas está relacionado aos escândalos clericais. Esse monte de abuso, né, que acontece principalmente com crianças, inclusive às vezes muito jovens, abaixo de 14 anos. A homoafetividade transviada, ou seja, abusiva. Aquela que não é nata, ok? Não é genética. A pessoa não veio assim. Ela se transformou devido a algumas decepções psicológicas, justamente ela não conhecer isso aqui dela. Nunca teve o confronto com essa parte psíquica de si mesmo. Cria no plano astral inferior um engendro humanoide chipófago. O que seria isso? Duas cabeças em um mesmo corpo, com um único sexo. Ou seja, se está relacionado a um ser humano de sexo feminino, terá uma vulva para uma cabeça masculina e feminina, o corpo andrógeno, ok? Um híbrido. No caso do homem, terá um órgão, um falo, né, fálico. E tão real como qualquer ser real, que segue como sombra aquela pessoa para que sempre seja alimentado com sua energia vital, com seus atos. No fazer, alimenta. Como? É energia gastada, direcionada para aquele ser que se alimenta disso
e certifica que você continue nesse movimento, nesses atos. Ok? Você gasta seu tempo de energia e seu tempo vital com isso. Isso robustece esses robôs biológicos que vivem no astral. O que você está fazendo com o astral nesse momento? Você está superlotando a fauna astral. Você imagina então um mundo dominado por seres do reino passado, o animal. Não teria como o ser humano viver. Por isso que é um inferno, é um sufocamento para as almas humanas quando entram no astral inferior, para onde necessariamente tem que passar. Todo mundo começa por baixo, limpando o banheiro para um dia ser diretor. Então vai ser bem mais penoso, duro. Mas dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E é para todos. Então você imagina, por um momento, se a humanidade, né, esse tipo de humanidade que se ocupa com isso, ver isso, fugiria eternamente de si mesmo, apavorada. Vamos para um segundo agregado. Falar mal de alguém forma no plano astral inferior, né, devido a injúrias, sem fundo factível, maledicência, defamação. Se soubesse, gente, o que isso acontece, sabe, sem propósito, sem razão. Claro que devemos sim não aceitar certas coisas, mas às vezes a gente é cruel, né? O cientismo de sarcasmo, né, é arrancar carne, é furar o outro com as unhas, sabe? É brutalidade pura. Defamação imprópria gera uma ave astral, um engendro, lembrando muito o papagaio. O papagaio ele não para de falar. O papagaio amarelo, a cor amarela é, dependendo do tom, né? Se for um tom corruptível, corrompido, né? Um amarelo meio abacate, né? Ele denota ciúme. Sabe que o sentido de ciúme é você chorar por dentro. E inveja é ver por vesgueio, né? É assim, você não olhar certo. É uma distorção da visão. Você querer ser ou ter o que o outro. E você sem saber se pode ou deve ter. Esse papagaio, ele rasga, ele cria feridas. Se vê o corpo astral totalmente machucado, vamos dizer assim. Ele também tem uma película energética, né? Você imagina ele todo leprosado, devido à ação desse ser no interior do corpo astral. Ele é como os parasitas que a gente vê, né? Depois eu vou contar uns casos aí, que até no plano físico aqui, da questão da zumbização. E esse papagaio, ele fica falando, como eu falei, você é o dublê, e ele fica dentro da sua psique, falando, e corrigindo os outros. É terrível, chega um ponto que esse papagaio, ele precisa se alimentar do seu próprio plano astral. Isso é o conceito de amanasa. Perde-se a mente, perde-se o astral. Então você está vendo um corpo, mas na verdade você está vendo um zumbi psicológico, que eu citei lá no começo. Inclusive o zumbi filosófico, ele é muito mais avassalador, porque ele é a maior parte da humanidade passando por isso. Por exemplo, alguém lança uma moda, né? Tem moda até nas terapêuticas. Todo mundo segue, todo mundo confia.
sem jamais questionar. Todo mundo confia na política, confia que existe democracia, todo mundo confia na ciência, em suas fórmulas, todo mundo confia que a religião te leva a Deus. Isso é um zumbi filosófico. É manada, é o conceito de manada de novo. Matrix. Aqueles que tomaram a pílula errada. E muitos tomam pílula, inclusive, para dormir, receitada por esses senhores. Né? E eles ameaçam, venha votar, você vai perder seu título, seus direitos. É tudo programado, e você não vai querer perder mais direitos do que já perdeu chegando aqui. Né? Você perdeu as asas, você perdeu tudo, inclusive o poder do seu animal de poder. Né? A parte positiva disso. E se atirou no meio dos ratos, né? Da selva, está sendo devorado por eles, a míngua sem se perceber, porque você está anestesiado. Né? É uma cadaveria psíquica. É um zumbi social, filosófico. Mesmo quando se acha inteligente. E agora eu vou falar sobre os inteligentes, ou pseudo-inteligentes, que se creem assim. Aparentam para os outros, porque os outros se deixam, né, abaixo. Então, qualquer, né, palavra em meio a uma terra de mudos é sabedoria. Existe uma área do astral, o Monte das Cabeças, o astral inferior. Aqui, linear, urbano, em que os intelectualoides viram cabeças ambulantes. Você imagina uma cabeça gigante sem corpo, mas com pernas, pequenos braços, lembrando muito a configuração dos dinossauros, né? Corpões e bracinhos. Um engendro bizarro. Bicho-papão existe, gente. Sim, ele está lá, dentro da alma, não embaixo da cama. Esse aí é fictício. Te colocaram na tua cabeça. Né? Para você que talvez ache que tudo isso aqui é imaginação, não queira saber o quanto isso aqui é real. Né? Realismo fantástico. Isso aqui é. E esses seres são perseguidos por livros ambulantes. Imagine. Isso é tão bizarro, gente, que um filme trash, esses do mais classe Z, não supera isso aqui. A realidade é muito mais assustadora em seu nível decadente, inferior, do que qualquer filme de terror. De qualquer barbárie feita aqui, no mundo urbano. De qualquer catástrofe, qualquer drama. Você não viu nada ainda. Esse é a realidade do inferno. Por isso tem gente que vem aqui muito amadurecida e quer fugir dessa realidade, não porque teme, porque até o medo foi devorado nesses infraplanos. Ele já foi tão castigado que nem medo ele tem mais, mas ele acha, agora por amadurecimento, por quilometragem, ele está cansado. Então ele acha desnecessário passar por essas etapas aqui necessárias, que são também iniciação. Inclusive eu já andei contando que a primeira coisa que você se defronta é com a sua Kundalini na sua versão Kali. No cosmo, te jogam no cosmo, tá ali seu fio de prata, pode ser partido a qualquer momento, você tem que lutar contra o seu próprio poder divino. E se você deixar, aceitar aquele autocastigo, a própria consciência vê que você está preparado, porque não está em entrada, portabilidade para o medo nesses lugares, nem na parte ruim, nem na parte boa. Se você não enfrenta ambas as partes, você não supera a polaridade para chegar no neutro e um dia você se tornar de novo um deus. Inclusive zumbi, no Kigongo, na cultura Kigongo africana, também é considerado deus. Né? Em algumas outras linhagens é duende. Mas duende é Deus duas vezes, é como Diablo, né? Duas vezes Deus, Abu, duas vezes Pai. Deimônio, né? Deimonium, monas, que também é a raiz de mônada. Demônio é Deus isolado, indivisível.
E a gente usou isso, né? Tudo está dentro desse ritual social. E aqui foi a religião que se favoreceu com isso, colocando o conceitual. E você caiu nisso. Está aí ainda. Inclusive, talvez agora deturpando na sua mente o que eu estou falando aqui. Você está vendo isso aqui como pernicioso, como maldito, como se tivesse abrido um livro esquisito e esquecido de Goetia, né? Magia, de baixa magia, mas não tem nada disso aqui. Isso aqui, o reconhecimento disso aqui, faz você fugir desse conceito. É ver, colocar luz sobre essas coisas, e elas deixam de ser trevas. Então, nesse monte das cabeças, aquilo que é mais importante para essas mentes se volta contra ela agora. O conhecimento literário o devora. Não é mais o conceito de devoradores de escrituras sagradas nem de livros. Agora é o livro, né? Tudo tem retorno. É a lei do eterno retorno, recorrência ou ação e reação, karma. E o que acontece, né? Tudo isso é como jogar uma bomba sem, né, acender uma bomba sem jogá-la. Temos também outros aspectos, eu numerei os mais, para mim, enfáticos, né? Que eu acho mais principal, que são mais decorrentes na vida diária, no trato comum. A gula, você verá a comida, você imagina, pessoa viciada por carne ou viciada por alface, tanto faz, o alface agora devorando, porque você nunca pediu licença para o alface, para o animal, para fazer uso de sua proteína, não é? De seus despojos. Então agora você vai sentir, olha só, você vai ser empático de qualquer forma. Gente, isso aqui é muito profundo, isso aqui nem a gnose, né, que é enfática nisso, passa esses pormenores, esses detalhes, porque são realmente chocantes e é preciso descrição para entendê-los. Você imagina um alface devorando o vegetariano agora. E o animal, a carne devorando o carnívoro. Veja, isso é bizarro. Isso aí, o mundo do louco é um piso alto perto dessa realidade. Você pensa, você que diagnostica loucos, leva para o manicômio, eles não viram nada. Porque esses astrais inferiores é a própria loucura manifestada. É ruim o astral? Não. Astral vem de éster, estrela, mas a gente manchou o ambiente estelar do astral, porque tem que ter lugar para tudo. Veja nas periferias, tem lugar para os pobres, lugar para os ricos, lugar para os mortos, lugar para o lixo. Tem que ter lugar para acondicionar, para não misturar tudo, senão está tudo perdido. Mas torna o mundo totalmente perdido haver perdição? Não. Isso é localizado. Inclusive o mundo de longe, segundo os astronautas, é lindo e formoso, né? Silencioso. Nem parece que tem nada de errado lá, em sua superfície. Mas aqui é a superfície do homem que eu estou falando. Vamos falar agora do abuso sexual ou pensamento lascivo abusivo, com requintes de até sadomasoquismo e sodomismo. É um conceito de diabo. Ida e Pingala são dois canais que temos nos ossos, ok? Com uma reentrância óssea que temos. Temos também um microapêndice no final da coluna vertebral, que era o antigo rabo animal que nós tínhamos quando éramos animais, ou humanimais. Ida e Pingala, nesse conceito, também centralizado por Tchutchuna, que seria a parte energética da nossa medula óssea, das 33 vértebras, 33 graus da maçonaria, tudo mais, né, que deve subir o nosso fogo interno. E ele não encontrando portabilidade, o que acontece? Ele sai na tangente para os lados e cria os cornos. Então, quer dizer, esse diabo íntimo, esse inimigo secreto atômico que sobe
e se transveste, né, nas tubulações sujas, não adianta. Imagina entrar, como entraria água límpida por canos sujos e sairia, né? É aquilo do como atitudes iguais poderiam dar resultados diferentes, né? Vai sair sujo. E para cima também se suja. E esse diabo íntimo, ele empresta os cornos para o corpo astral. Então o diabo não está fora, está dentro. Ele rasga a película astral e a Kundalini cai para baixo, que deveria subir, não subiu em vida. E ela cai para baixo, para ter utilidade prática, para levar o ser humano para trás, para se desfazer aquilo que não deu certo, apagar o projeto, já que a pessoa por si não teve sucesso. Vejam que gravidade isso, gente. E colocaram isso na nossa lavada cerebral, que é um demônio externo, que você deve fugir disso. É você. Tente fugir de si mesmo. Tente fugir do seu braço. Você consegue? Você não consegue fugir da sua sombra. Sua sombra pertence a você, sabe por quê? Porque só há sombra onde há massa. Enquanto você existir, há a sombra da massa, que configura a sombra só existe porque existe luz. E a luz só existe porque existe sombra. Temos também outros defeitos, tipo os vícios, né? Muito comum hoje em dia, porque a gente preenche vazios. Não há consciência, então vamos colocar no seu lugar, né, entronizada a demência. Porque vai destruindo, né, primeiro os neurônios. Os neurônios já não fazem sinapses. O cérebro já naturalmente, com a decrepitude, se torna cartilagem, como orelha, narizinho, não é mesmo? Então ele já não faz sinapse com a mente, que não é cérebro. E ainda descortina o aura, que é uma proteção energética. Então imagina, é uma bagunça, é terra de ninguém. É o zumbi filosófico. O vício, que é hoste da visão, é não enxergar, é como inveja, né, a conotação. Lá se forma os próprios objetos do vício como o agregado. Por exemplo, cápsulas, garrafas, tomam vida. A própria substância afoga a pessoa. O alcoólatra, por exemplo, ele é visto sendo afogado no mar da vida. Dante explicou muito bem isso. Dante foi o maior projetista e mais descritivo de todos os tempos. Não haverá outro. Ele descreveu todo o céu e inferno possível para o homem. Ele explicou tudo? De maneira nenhuma. Mas o possível do homem de quinta raça, sim. Ele mapeou no nível máximo do possível. E são realidades, gente. Até a gnose e a religião católica não estão muito erradas quando traz isso à pauta, só que a religião ela colocou muito superficial, né, como conceitual, e se aproveitou disso, né, colocou, vamos dizer assim, bijuterias em cima de algo que já estava muito enfeitado, né, porque a gente enfeita muito esses lugares com coisas desnecessárias, atravanca, e a natureza, o que que acontece? O astral está explodindo, né, está em seu limite máximo, e o que que acontece? Estamos vendo aí na natureza as catástrofes, ela se revolta, ela está dando troco, né? O sol já não é mais controlado pela atmosfera, né? Os mares, tudo mais, está tudo revolto, porque a alma da Terra é o plano astral. Você inquieta uma alma, você dá pressão. O que que acontece quando a gente se faz com um ser humano isso? Ele não se revolta, ele não adoece. Ele não chega a um estado de demência convulsa, muitas vezes, acabando exteriorizando em terceiros na sociedade. É o que vemos aí, né? É o conceito de trauma que os dramaturgos ganham fundos, né, com isso aí. Mas se você entender, ir atrás dessas migalhas de rato, você encontra o rato. Possa que você resolva o rato, né, ou ceifando com a ratoeira, com o veneno certo, ou o domesticando. Daí ele trabalha por você. Ele já não é mais uma agressão.
Ele já não vai mais estar andando por aí, se contagiando. Apesar que tudo que vem para nós é para nós, não é? Se você ganhou uma roupa que veio com má energia, você foi num ambiente, ou uma certa pessoa lhe visitou, vocês dois são pares energéticos. Um ou outro é afim, né? Até falamos assim nos relacionamentos, estou afim de você. Sim, são dois defeitos perfeitos para estar juntos. Inclusive, né, tem um conceito de súcubo e íncubo. Ó, isso aqui para os apegados na questão relacional, né, pessoas pegadas ao sexo, pegadas ao outro, não admite separação, adoecem, né, porque a depressão é sofrimento enlatado, é sofrimento somatizado, né? E a ansiedade, o que que é? É pensamento trancado, sem utilidade, né? Ficar, né, só se debatendo, sem ação, sem fazer algo produtivo. Então, o que que acontece no fenômeno do apego? Apego carnal. Seja para o seu corpo mesmo, você pode fazer um autômato, uma réplica de si mesmo, você sabia? Por exemplo, tem pessoas que quando desencarnam, vê várias réplicas de si mesmo. O apego que ela tinha no homem social, o homem empresarial, o homem, né, amante, o homem isso, aquilo, e réplicas do outro, que é o conceito de súcubo e íncubo. Súcubo é aquele que deita por baixo, tá, na etimologia, no latim. E íncubo é o que deita por cima. Veja que interessante. Não é bem assim? Sim, esses súcubos, essas inteligências elementais astrais, eles tomam forma de o que você quiser. É a mesma coisa uma tela. A tela não foi feita por você, a tinta também não, mas você pode pintar o que quiser. É isso que a gente faz com esse limítrofe de livre-arbítrio, que você pensa que é liberdade total. Não. Tanto é que todas essas coisas que você cria lá, que eu crio, que todos nós como humanidade criamos, sintetiza, né, o que vamos chamar de umbral. E isso tem um preço. E isso cobra tributo depois. Quer ser reconhecido, quer ser amado, quer ser idolatrado e quer ser salvo. E precisa de alimento. Tudo que existe precisa de alimentação. Alimento é um ciclo. Tudo se alimenta de alguma coisa. Os planetas se alimentam de prana. O ser humano se alimenta de ar e de alimentos desse planeta que se alimenta de prana. E o prana vem através do alimento e forma um corpo físico. E o universo se alimenta de nós, das nossas informações, senão ele fica vazio. E não pode existir o conceito de espaço vazio. Vejam que importante essa troca. Isso é alimento, que é alento. É soprar para o outro. Soprar de volta. E receber. Sístole e diástole, trocas. Sistema de trocas, aqui a gente faz no dinheiro, né? E aí, falando em dinheiro, quem é apegado nas riquezas materiais, ele necessariamente tem que ver como seria ter muito e não conseguir carregar. Então ele passa por uma plasmação de quê? De sacas gigantescas de dinheiro, ou de valores, ouro e tudo mais, que ele vai sentir peso atômico. Porque ali ainda a gravidade o pega. Pelo menos a impressão que não deveria estar lá, porque já é plano sutil unificado. E essas sacas estão grudadas em sua mão, ele não consegue, e nas suas costas, ou pesando cada vez mais. E já que o peso da vida já o desfaça a cada dia. Se não pedras, né? Pedras de ouro puro, maciço, que ele tem que estar rolando para lá e para cá, subindo inclinações. Você imagina, isso foi bem caracterizado na Divina Comédia, né? Nos infernos de Dante. Inferno por ser inferior. Quem vai dizer que uma vida dessa é superior? Né? Por isso que é classificado assim, inteligentemente. Então, o que acontece? Essas coisas, elas são absorvidas, né, matéria do plano astral inferior, e viram imagens voláteis autônomas dentro da bolha mental. E tapa a visão. É como se uma gangue
autocriada o cercasse, não o solta, o sufocando, observando o tempo todo. Imagine, você não tem privacidade, você não tem vida, você não respira, não flui mais. É o próprio conceito de morte, né? Morte segunda, terceira. E muitas vezes essa morte é em vida. Há muitos zumbis sociais por aí. Só não desencarnaram ainda. E tudo à custa de sua energia. Veja a gravidade disso, que a longo prazo custa a vida. Uma vida desperdiçada, perdida. Totalmente. Imagina então esses animais, né, dominando a casa, não ter lugar, não tem chão para você. E um dia você não vai dar conta de alimentá-los, você vai virar alimento. Olha o que você cria. E eu vou falar aqui de uma realidade para quem diz que não existe zumbi. Primeiro, vou falar de tem uma nova droga nos Estados Unidos que é a Crocodile. Antes de falar dessa formiga zumbi aqui, que diz que necrosia as áreas por onde o usuário usa como via, por exemplo, o nariz, se perde, né? É como se fosse uma necrose ou uma lepra. A pessoa perde os olhos, perde o nariz, né? Ela fica cadavérica e começa a sentir vontade, né? É uma espécie de sinal elétrico, vontade de comer carne. Esses dias um morador de rua devorou, olha que drástico, gente, é real, pesquise, abaixo de um viaduto ou acima, não acima, dá para dar a informação correta. Os policiais mesmo se chocaram. O morador de rua estava devorando o outro, sob o efeito de crocodile. Aqui vemos alguns fungos que parasiteiam formigas. Ela está morta viva. Vejam bem. Aqui vermes que tomam conta da concha de lesmas. A lesma fica sobre o comando do verme. Vejam ele saindo ali. É bizarro, gente. Aqui vemos um inseto. Olha o que acontece. O fungo tomou conta do inseto, se alimentando de grande parte de sua vitalidade. Ele já nem pode nem ser classificado como inseto, né? É um híbrido. E um sapo, que também, né, com mutabilidade, já não se comporta mais como um sapo. E também tem o que acontece com o homem. Veja aqui nessa gravura, né? O homem regride. É o chamado mentempsicose. Quando a psique humana, você imagina, pensar como humano, mas estando em corpos atrasados. Ir para trás, do animal à pedra. Você já imaginou um estado desse? Muitos já passaram por isso e estão aqui para resolver isso. Ok? E é falando disso que colocamos luz sobre isso. Então, pessoas, tem tanta coisa para falar sobre isso, ok? Que acredito que um vídeo só não, né? Porque essas coisas elas dominam o homem e o homem acredita que o controle está lá fora. Não, são coisas que controlam os lá de fora que são consoantes com as coisas que te controlam dentro. Então está todo mundo em casa. Por isso todo mundo é apegado a isso aqui, ok? Então reflitam aí que tudo isso aqui é muito sério. E se você puder fugir disso aqui, que fuja. Mas vou ser pessimista em lhe dizer que é como o crime. Crime não compensa. Porque um dia a lei vai ter que te ter. Ela te agarra sem você querer. Paz reverencial a todos e se conscientize
do que você deve, no futuro, deixar de ser. Avalie esse vídeo. Paz a todos.